Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouco sobre a nossa atividade mapa da disciplina de paisagismo, que é a nossa primeira disciplina do módulo 54. Como vocês já sabem, né, já avisei vocês através de mensagens lá no estúdio, o nosso mapa a partir desse módulo, ele começa um pouco mais cedo, tá? Então sempre o mapa ele era liberado depois da nossa primeira aula ao vivo, que era na quarta-feira, né? Na verdade é na quarta-feira, continua sendo nossa aula na quarta-feira. Porém, nós adiantamos a atividade mapa e a atividade 1 para a segunda-feira anterior à primeira aula ao vivo. Então, agora eu estou gravando vídeo para vocês. O mapa já está disponível também a atividade 1. Então, quem ainda não se atentou a isso, nós trocamos um pouco a metodologia em relação à liberação das atividades durante a disciplina. Então, só para contextualizar. Então, serão todas as segundas-feiras liberadas as atividades a partir de agora, tá? Então, na primeira semana, onde nós temos a primeira aula ao vivo, vai ser liberado a atividade 1 e o mapa e o fórum. Então, essas três atividades já estão liberadas para vocês desde a segunda-feira, tá? Na próxima segunda-feira, na semana que acontece a aula ao vivo 2, nós liberamos a atividade de estudo 3 e assim sucessivamente, né? Na terceira aula ao vivo, na semana, né, da terceira aula ao vivo, a atividade 3 é liberada. E todas as atividades, elas têm prazo único, não tem mais prazo valendo 50%. Então, todas as atividades, elas serão encerradas na última semana de aula. Então, lá na última semana da quarta aula ao vivo, onde acontece na quarta-feira, na sexta-feira daquela semana, encerra-se todas as atividades de estudo, tá bom? Então, atividade 1, 2 e 3 vai até a sexta-feira da última aula ao vivo, tá? Todas valendo 100% da nota, prazo único. E o nosso mapa, ele vai encerrar até uma semana após a nossa prova. Então, a quarta aula ao vivo, na próxima semana a prova, na quarta-feira, e o prazo a mais de uma semana para a entrega do mapa. Então, até a próxima quarta-feira após a nossa prova, tá bom? Mas sempre eu falo para vocês, para que sempre, se puderem adiantar a atividade mapa, é bom, porque se vocês entregando a atividade mapa, vocês ficam mais tranquilos para fazer os estudos para a prova, né? Vocês já terão os gabaritos das atividades liberadas, então uma forma também de utilizar para realização da prova, e daí você já começa a outra disciplina mais tranquilo, né, do módulo. Então, reforçando, se puderem adiantar o mapa e entregar o quanto antes, melhor para vocês, tá? Bom, então vamos falar do mapa de paisagismo. A partir de agora, então, a gente vai conversar sobre projetos paisagísticos. Então, a gente vai ver durante as aulas ao vivo todo o que envolve um projeto paisagístico, né? A gama de vegetação e plantas que podem ser utilizados em interiores, né? Que inclusive é uma disciplina muito aguardada por muitos de vocês, né? Aqui na disciplina, porque gosta de trabalhar com paisagismo e com certeza vai incorporar o paisagismo nos seus projetos. E é uma pegada que todo mundo, que a maioria dos clientes gostam, né, que seja incorporada. Às vezes eles nem esperam que a gente incorpore o paisagismo dentro de uma ambientação de interiores e às vezes eles são surpreendidos, né, com ideias de projetos paisagísticos incorporado a outros projetos que porventura o cliente venha contratar, tá bom? Bom, para o mapa então a gente vai fazer uma área permeável de uma residência. Eu disponibilizei para vocês lá já uma planta baixa. Então eu já tive alguns comentários de alguns alunos relatando: professora, mas eu vou ter que fazer toda essa área, toda essa ambientação dessa residência inteira, incluindo o paisagismo? Não, tá? Eu disponibilizei para vocês a planta toda para que contextualizasse para vocês aonde que essa área permeável da casa ela está inserida. Tá? Então, eu até tirei aqui para vocês um maior até para explicar para vocês, ó. Essa então seria a planta, né, da residência,
mas a gente vai trabalhar apenas com essa área verde. Como eu coloquei para vocês lá, a área ela tem 10 por 6, tá? 10 por 6, então é só isso daqui que vocês vão apresentar. Mas eu queria que vocês vissem toda a área da residência para contextualizar, para ver o que eu poderia estar utilizando nesse espaço. Vocês vão perceber que, ó, neste lado aqui, a gente tem uma parede inteira de cobogós, tá? Isso é uma planta existente, tá? Então eu queria trazer para vocês uma planta que já existisse e que fosse funcional, que fosse uma ideia real, tá? Para que vocês trabalhassem numa ideia real. Então aqui foi trabalhado uma parede de cobogós, tá? Deste lado aqui, uma parede inteira de vidro e mais 2 aberturas nas laterais. Então aqui ele dá uma abertura de cobogós para dormitórios, tá vendo que tem vários dormitórios desse lado. Aqui na parede que tem vidro, ele tem uma área de convivência aqui, uma sala de jantar, estar, né? Então é uma área de convivência da residência. Aqui a gente pode perceber que tem um escritório, uma área de estudos, tá? E aqui também uma outra área de convivência, integrado com uma área gourmet, uma cozinha, por exemplo, tá? Então, os 4 lados têm aberturas, tá? Não coloquei para vocês o comprimento dessa abertura e nem do comprimento das aberturas do lado. Então, como eu tinha dito, tem 10 por 6, é isso, né? 10 por 6. Então, o que vocês podem trabalhar nessa abertura em média 2,5 de abertura, tá? Para essas portas aqui. E as alturas eu já tinha colocado para vocês de 2,80 de pé direito, só para vocês terem a ideia, por exemplo, de que porte de planta utilizar aqui dentro, tá? Então eu tenho 2,80 de pé direito. As portas você pode ir aí no padrão de 2,10, 2,5, tá bom? Não tem problema. São umas portas maiores para que realmente tenha essa abertura para os cômodos da casa. Mas aqui é onde nós temos maior visibilidade, né, que é os cobogós, e essa parede inteira de vidro. Então é nesse espaço verde que vocês vão trabalhar, né? Trouxe então aqui o detalhe, essas plantas estão inseridas lá na atividade já, tá? Então é esse o espaço, tá? 10 por 6, a parede de cobogós e a parede de vidro. Então aqui a gente tem uma vista da parede de vidro, tá? Uma foto tirada de dentro da residência, da parede de vidro para dentro dessa área permeável. Então a gente pode ver que do outro lado a gente tem a parede de cobogós, tá? Professor, eu preciso manter essa porta de vidro, eu preciso manter essa parede de cobogós? Não, tá? Uma das especificações do mapa é que vocês utilizem outros materiais, né, que vão estar descritos no memorial descritivo. Vou falar um pouquinho mais pra frente. Se você for retirar o cobogó, você vai ter que pôr um outro elemento, tá? É importante que dê essa visibilidade para os dormitórios, para as outras áreas da residência, porque é a ideia de realmente ter no centro da casa um jardim desse porte, uma área permeável, é que, né, faça essa integração com os ambientes, igual, né, foi colocado, dormitórios, áreas de convivência, sala de jantar, de estar. Então, se você for tirar o cobogó, então coloque um outro elemento vazado ou até vidro, veja o que for mais legal trabalhar para qual que é a tua ideia mais legal para trabalhar com esse tipo de ambiente, tá bom? Então vamos para as exigências do mapa. Eu coloquei para vocês, tem uma outra imagem lá no mapa que ele apresenta um corte, só para vocês verem também que tem o pé direito de 2,80, tá? Ele não tem a cobertura, né? No caso ali, nessa área, ele não tem a cobertura total, né? Então, ela tem uma cobertura parcial. Então, você pode trabalhar com uma planta de um pouco mais de 2,80 metros, se for o caso, tá? Vamos depender aí da sua pesquisa para o projeto paisagístico. Bom,
que vocês vão apresentar? Eu coloquei ali que você pode ser feito à mão, então a outra dúvida que vários alunos já comentaram comigo já nesses 2 dias aí que estavam aberta a disciplina. Eu preciso fazer no CAD? Eu posso fazer no SketchUp? Posso fazer à mão? Você pode fazer em qualquer programa, tá? Eu tinha colocado ali que você pode fazer à mão ou por meio de algum software, coloquei o AutoCAD entre parênteses. Eu até iria tirar, mas desculpe, não tirei antes da postagem. Então ele vai ficar assim, mas quem tem o AutoCAD, eu aconselho que faça o projeto paisagístico no AutoCAD, tá? Quem não tem, quer fazer no SketchUp, quer deixar ela humanizada, pode fazer no SketchUp também, tá? Mas já adianto, plantas, blocos de plantas, elas são bem pesadas porque elas têm muito linhas, tá? Então pode ser que se você estiver trabalhando apenas com o SketchUp, ele trave um pouquinho, tá? Então é muita linha para se fazer esses blocos de plantas, então pode ocasionar aí um desconforto na hora de fazer o projeto. Mas se você tiver um computador adequado, acho que vai dar tudo certo, tá? Quer fazer aula humanizada? Tranquilo. Quer utilizar um outro software, Promob, um outro software que você utiliza, fique à vontade também, tá? Apenas a área de 10×6, tá bom? Não precisa fazer o restante. Então você vai apresentar apenas 10×6. Ou eu quero fazer à mão. Então tem alguns alunos que, por exemplo, não fizeram as aulas ainda de representação gráfica 2D e 3D. Né? Então tá vindo, por exemplo, de um desenho técnico lá do 1º ano e vai começar a disciplina agora, no 2º ano, com paisagismo. Posso fazer então ele à mão? Posso representar à mão? Pode, tá? Fica tranquilo. Inclusive tem exemplos desse no livro, eu vou mostrar para vocês, que são projetos bem legais e são feitos à mão. Bom, o que vocês vão entregar? Então é a planta planiotimétrica humanizada. Então vocês podem fazer essa planta humanizada. Por que planiotimétrica, tá? Porque é esse nome que a gente dá para uma planta de paisagismo, uma planta baixa. Então quando a gente fala uma planta baixa de residência, residencial ou comercial, né, vocês já estão acostumados, já fizeram algumas vezes. Quando a gente fala de um projeto paisagístico, a gente se refere a isso, planta planiotimétrica. Mas nada mais nada menos que a planta baixa, porém com as espécies ali, tá bom? Aqui eu coloquei indicar espécies conforme simbologia descrita no livro da disciplina. Então no livro a gente tem alguns exemplos de como representar essas plantas. Mas eu preciso me restringir ao livro? Não, tá? Se você quiser fazer as suas representações autorais, fique à vontade. Se você achar outros blocos que são parecidos, fique à vontade também, tá? Eu vou falar sobre a tabela botânica um pouco para frente. Então, se você, por exemplo, for fazer alguma representação autoral, eu quero representar uma palmeira, eu quero representar com essa simbologia. Então, seria bacana você colocar essa mesma simbologia lá na tua tabela botânica. Então lá você vai estar representando também para quem for ver o teu projeto com a tabela botânica qual que é realmente aquela planta e ela já vai estar indicada lá na tabela botânica qual que é o tipo de representação. Então se eu olhar na planta baixa, eu já visualizo lá na tabela botânica qual é a planta que se refere, tá? Aqui no livro, na página, deixa eu pegar aqui para vocês, na página 137, ó, tem algumas representações de planta, tá vendo? Como que ela é representada? Tem vários tipos aqui, só com grafite, desenhos preto e branco, ó, tá vendo aqui mais, e coloridas. Então são exemplos de representações para uma planta baixa, planiotimétrica, tá? Tá na página 137. Ó, nas próximas a gente tem algumas representações. Ó, como eu falei para vocês, uma representação feita à mão, tá? De uma planiotimétrica de paisagismo. Isso foi feito à mão, humanizado, colorido e ficou muito bacana, tá? Então ela tem, além de plantas, alguns outros elementos paisagísticos, né? Como petit pavé, né? Pedras, madeiras e vasos, né, que você pode utilizar também
né, para fazer essa composição paisagística. É um exemplo, ó, aqui tem um outro exemplo na outra página de uma vista, ó, feita à mão também, ó, aqui embaixo. Então olhem aí também no livro de vocês, na página 140, tá? Deixa eu ver, outro item então que vocês vão ter que entregar. As 4 elevações. O que seriam então as 4 elevações? Seriam as 4 vistas, né, os 4 lados dessa planta altimétrica, plana altimétrica. Então aqui, lembra que eu mostrei para vocês que seria uma visão da porta de vidro, tá vendo? Então essa seria uma das vistas, tá bom? Então, mas como que aqui foi tirado, né, com uma câmera celular, mas quando vocês estão representando um desenho técnico, tanto no AutoCAD quanto, por exemplo, no SketchUp, então você vai deixar ela em paralelo, deixar ela retinha, tá? Sem perspectiva, tá? Não queremos perspectiva, e sim a vista. Então você coloca ela em paralelo e você vai representar então todas as vistas. Então é como se eu chegasse nos 4 cantos dessa planta, né, desse quadrado, né, desculpa, esse retângulo de 6×10 e fosse tirar uma foto de fato. Então eu quero ver quais são as 4 vistas, as 4 elevações, tá? Eu olhando desse lado, eu olhando lá do outro lado, do lado, né, do Cobogó, ou nas 2 portas laterais, tá? Então, como se você se posicionasse no centro da parede e olhasse para o outro lado. O que eu vejo? Essa é a vista, ok? Então, 4 elevações, um corte transversal. Então, da mesma maneira que nós apresentamos, ó, esse é um corte e ele está representado lá na atividade também, tá? Então, escolha qualquer ponto, né, do seu retângulo da planta e faça um corte para representar e entregar, tá? Pode ser na parede de 10, na parede de 6, no meio, de um lado só. Você vai ver aí o que você quer mostrar de fato nesse corte, tá bom? Fique à vontade em explorar isso também. 2 perspectivas humanizadas. Agora sim, você vai entregar as perspectivas e já humanizadas. Então você pode utilizar em qualquer ângulo que você achar que deve, tá? Uns ângulos legais para que você demonstre de fato como que você deixou esse projeto paisagístico, tá? Fique à vontade em posicionar a câmera da melhor forma para entregar essa perspectiva humanizada. Se for utilizar apenas o CAD, a mesma coisa. Posicione então aonde você quer representar e faça então exporte então a imagem, ok? E depois a tabela botânica. Talvez isso é novo para vocês. Tabela botânica, nunca fiz isso. Então a tabela botânica, ela indica todas as espécies que vocês utilizaram neste projeto. Então, por exemplo, você vai entregar esse projeto para o teu cliente ou para uma empresa que vai executar esse projeto, ou um jardineiro, né? Então ele precisa saber quais são as plantas que ele precisa adquirir, qual é o porte dessas plantas que ele precisa adquirir para fazer a composição do que você pensou dentro desse projeto. Então, o que eu coloco nessa tabela botânica? Bom, primeiro, lembra que eu falei sobre a simbologia? Então, se você está fazendo algumas simbologias autorais, ou até que você pegou algum bloco já pronto com as simbologias, é bacana que vocês representem, então, na primeira coluna dessa tabela, a sua simbologia. Então, se eu olho ali na simbologia e vejo como que é o porte dela, qual que é o nome dela, e eu olho dentro da planta, eu já sei a qual se refere, tá? Pode ser feito sem e pode ser feito com, tá? Aconselho fazer com porque fica mais completo, mais visível o trabalho. A tabela botânica, a gente tem um exemplo no livro na página 148. Ó, aqui tem um exemplo de uma tabela botânica. Então, olhem lá no livro depois, tá? Aqui que eu vou representar, então, a tabela botânica. Aqui no livro, as últimas colunas vocês podem ignorar, tá? Que é cor, caule, poda. Não precisa conter isso daqui, tá? São poucas tabelas botânicas
que trazem essa informação. Mas o que é bom vocês terem nessa tabela botânica? Ali, nesse exemplo, tem primeiro código, que é um código que foi criado pelo autor, que se refere à planta tal, então é um código tal. Então, o que eu aconselho? Vocês podem criar esse código, tá? Isso é criação de vocês, não tem uma regra. Ou vocês podem colocar a miniatura ali da sua representação gráfica, tá? Que eu acho que fica muito mais legal, muito mais visível. Nós como designers, a gente tem essa pegada de representar e ter uma coisa muito visual para o nosso cliente. Então, o cliente bate o olho ali, ele já vai ver e olhar na planta, ele vai ligar uma coisa a outra, melhor do que você colocar um código com uma palavra, tá? Então, é uma ideia. Então, vocês, em vez do código, inventar o código para essa representação, essa planta, então vocês coloquem, então, a miniatura ali da sua planta, tá? Em seguida, o nome científico e depois o nome popular. Então, estão vendo que vocês vão ter que pesquisar? Então, não é só ter alguma ideia e colocar qualquer planta lá. Então, você precisa de estudo, de pesquisa, para saber se realmente aquela planta que você está pensando em colocar ali naquele teu projeto, ela é viável ou não. Porque quando você pesquisa uma planta, você vai ter lá o nome científico, o nome popular e o porte dessa planta, tá? Qual que é o porte da planta que você pode chegar, né? Quando você compra, por exemplo, uma palmeira. A que altura essa palmeira pode chegar? Então você tem essa informação. Então você pode ser viável ou não para esse projeto que você está querendo, tá? Então as informações são código ou o símbolo, tá? Nome científico, nome popular, a quantidade, então quanto que você precisa para esse projeto. Então pode ser unitário, tá? Porque vocês vão ver ali, por exemplo, algumas palmeiras, exemplo, que são unitárias. Então eu vou ter 4 palmeiras, ou é uma palmeira no centro, ou 2, uma de cada lado. Ou, por exemplo, se for a grama. Aqui tem um exemplo, por exemplo, da grama amendoim. Então, a grama amendoim, 22 metros quadrados. Então, é uma área que vai precisar daqueles módulos de grama. Então, você vai a grama, por exemplo, você compra por metro quadrado e não por unidade. Então, neste caso, dessa tabela, são 22 metros quadrados. Mas aí, se você for usar alguma forração, né, por exemplo, então você vai distribuir assim, por metros quadrados e não por quantidade. Daí você vê o que se aplica, quantidade ao metro quadrado, tá? E qual que é o porte? Aqui você vai indicar qual é o porte dessa planta. Na sua pesquisa você já vai ver isso, né? Pode chegar a quantos metros ou ao diâmetro, se ela cresce para os lados, por exemplo. Então, aqui você indica isso, tá? E a distribuição de plantio também é importante. Por exemplo, se você for ter palmeiras, eu estou citando bastante palmeira porque é muito comum, tá? Se você tiver palmeiras, eu tiver 5 palmeiras, qual que é a distribuição de plantio entre uma e outra, tá? 10 centímetros, 20, 30, meio metro, 1,5 metro, então você que escolhe, tá bom? Então aqui você coloca essa distribuição também, importante. E na frente as especificações ou observações, tá bom? Aqui você vai colocar qualquer outra observação que for referente a essa planta. Então você pode colocar que você precisa molhar a cada uma semana, todo dia, você precisa de algum tipo de proteção, como que especifica como que é a poda dessa planta. Então, alguma especificação dessa planta em si, né? Alguma particularidade que você precisa citar no teu projeto para que o teu cliente saiba como agir depois que ele tiver essa planta dentro da residência dele ou do comércio dele, enfim. Tá bom? Então, a tabela botânica talvez é novo para vocês, mas é simples. Então, vai exigir pesquisa de vocês para que vocês realmente coloquem o que realmente for viável para o projeto, tá bom? Depois, o memorial descritivo e o memorial justificativo. Então, o memorial descritivo, você vai indicar os materiais utilizados. Então, se você for
utilizar algum tipo de revestimento diferente, vasos, petit pavé, pedras diferentes, argila expandida, tudo que você for utilizar de material diferente de planta, que são elementos paisagísticos, né? São peças que compõem o projeto paisagístico, então você vai descrever nesse memorial descritivo, tá? Então você vai colocar lá o que você está utilizando para o projeto e a quantidade, tá? Então esse é o memorial descritivo. Então se você tiver alguma indicação também de marca, cor, exatamente do jeito que você quer para o projeto, você vai especificar dentro desse memorial descritivo. Pode ser feito através de texto, de tópicos, ou também uma nova tabela, tá? Como a tabela botânica. Então, uma tabela botânica ou uma tabela também para o memorial descritivo. E, por fim, um memorial justificativo. Então, aqui você vai discorrer sobre a proposta paisagística, explicitando e justificando as soluções. Então aqui você vai colocar, enfim, justificar tudo que você escolheu para esse projeto e o porquê você escolheu para esse projeto, ok? Eu acho que é isso, tá? Aparenta ser um pouco extenso, mas eu queria explicar melhor os detalhes dessa atividade para vocês, para que vocês pudessem fazer com mais calma essa atividade e, né, vocês têm um tempinho a mais para fazer. Como eu disse, vocês se puderem se adiantando e entregar a atividade antes do prazo final, é ótimo para vocês, tá? É uma área que não é muito grande, 10 por 6, dá para trabalhar bacana, utilizar vários elementos paisagísticos além das plantas e fazer um projeto muito bacana, tá bom? Outras dúvidas pontuais eu estou à disposição no Fale com o Mediador e vamos conversando aí durante as semanas e durante as aulas ao vivo, ok? Se precisar mais de algum complemento, né, além do que eu falei aqui, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Um abraço e até breve. Desejo a vocês um ótimo projeto. Tchau, tchau!